Isso aqui é mais escuro, né? Bora fazer mais escuro. Sula, eu sei como artista nunca deve parar de estudar e aprender, mas teve um momento em que você virou e disse: Ok, agora eu tenho que ganhar dinheiro com a minha habilidade ou algo assim. Me apaixonei por concept e esse realismo lindo, mas tô perdido. Olha, eu não tive esse momento porque quando eu comecei a estudar eu já estava trabalhando. Então, eu comecei a trabalhar porque eu mexia com Photoshop. Eu já contei essa história aqui, mas só para dar o resumão, quando eu comecei a trabalhar, quem mexia no Photoshop era um profissional raro. Então, durante muito tempo, eu fui muito mais operadora de Photoshop do que ilustradora. Eu fazia de tudo um pouco, desde que fosse no Photoshop, sabe? Desde que fosse essa especialidade, sabe? Que não tinha YouTube, não tinha tutorial de YouTube, então fazer as coisas era mais difícil. Então, quando eu comecei a estudar para trabalhar, eu já estava trabalhando na área, porque eu trabalhava com Photoshop, saca? Então eu não precisei ter esse momento em que chega, vou precisar ganhar dinheiro. Para mim foi um pouco o contrário, foi tipo, chega, eu quero ganhar mais, porque não me pagavam o suficiente só sabendo Photoshop. Então eu fui atrás de dar um ganho no portfólio e estudando para poder conseguir um salário melhor. Inclusive, vale a pena bater na tecla aqui de novo. Às vezes é melhor a gente começar trabalhando com outra área e gastar nosso tempo estudando, sabe? Do que necessariamente ficar com esse foco de só trabalhar com arte o tempo todo e pegar uns trabalhos que são cretinos de tanto que eles pagam mal. Então não tenham medo de conseguir trabalho em outras áreas, viu, gente? Se isso for dar apoio para os seus estudos. Sula, existe algum organizador de brush que nem existe organizador de fonte? Tem um plugin chamado Brushbox que você consegue organizar os seus brushes. Mas eu não uso porque hoje em dia, se você clicar e arrastar os brushes, ó, se eu pegar esse brush, clicar e arrastar, ele muda de lugar. Então, hoje em dia eu mantenho organizado direto no Photoshop. Se seu Photoshop for recente o suficiente, você não precisa do plugin para organizar brush. Se ele não for recente o suficiente, procura pelo Brushbox, que ele é muito bom. Sula, qual foi a artista que tu abriu ali? Era Ana alguma coisa? Ana Steinbauer. Deixa eu jogar o link dela no chat, peraí. Ah, muito obrigada. Sula, quando eu vou colorir tons de pele, eu sempre dou um zoom bem próximo. O mais próximo. Não, peraí. É isso. O tom de pele dos meus desenhos eu faço sempre um zoom bem próximo possível. Tá incorreto? Olha, incorreto não, mas eu prefiro fazer a blocagem sem zoom. A gente não pode, em momento nenhum, perder noção de que a gente está pintando o todo. A gente nunca está pintando só os detalhes, a gente sempre está pintando o todo. Pintar os detalhes é só quando a imagem está realmente pronta. Então, cuidado para não dar zoom muito cedo e você acabar renderizando um detalhe na cor errada porque você não tinha blocado a cor no lugar certo ainda, sabe? Faz sentido isso? Sula, em uma palestra que fui, o artista palestrante mencionava que não olha outras ilustrações de jeito nenhum e só usa fotos como referência. Isso tem alguma serventia? Pro artista deve ter. Olha, eu até entendo a coisa de tentar manter o seu processo puro, mas eu não sei se eu concordo muito com isso não. Mas isso é muito pessoal, galera, tá? Isso não é a questão de ter certo ou ter errado. Isso não é uma questão de falar que tem essa regra e sigam essa regra. Não é isso. É que pra mim, como eu não tô tentando fazer um negócio hiperrealista, né? Como eu faço muita coisa estilizada, pra mim interessa muito a solução gráfica que outros artistas tiveram pra chegar naquele resultado. Então, pra eu entender essa solução gráfica, pra eu entender essas decisões, eu precisei estudar as decisões que foram tomadas. Então eu tenho que estudar outras ilustrações. Se você vai trabalhar só com coisas mais realistas, faz sentido você se manter só nas referências de foto, sabe?
Mas se você vai trabalhar com coisa um pouco mais estilizada, pra mim é natural que você vai atrás dessas soluções gráficas que outros artistas tiveram também, sabe? Não faz sentido você se prender só nas referências fotográficas quando você tá procurando uma coisa mais estilizada. Às vezes, a referência que você tá procurando não tá na foto, sabe? Ela vai estar na forma como uma pessoa renderizou uma nuvem, na forma como você renderizou uma montanha, sabe? E não necessariamente na montanha de verdade. Faz sentido isso? Sula, você eu tava respondendo uma pergunta aqui do olho de dragão que tu pintava todo ano. Uhum. Perguntaram se tu fazia antes, tipo, refazia teus desenhos antigos. Sim, eu tinha esse olho de dragão que eu refazia todo ano pra ver como é que eu tava. Tá no DeviantArt, se vocês procurarem ainda. Chama literalmente Dragon Eye lá. Se vocês procurarem por Dragon Eye Sulamun, vocês vão achar um tanto. Eu acho interessante refazer peça antiga, mas eu não tenho tanto saco pra refazer peça antiga quanto eu já tive, sabe? Então eu não faço muito mais. Mas é um exercício super legal de fazer, viu? Se vocês estiverem a fim de fazer, não tenham medo de fazer, porque ele é um exercício muito bom. Sula, como utilizar o aprendizado de um curso de CorelDRAW em algum estudo conjunto no Photoshop / estudo normal? Olha, eu não sei se CorelDRAW vai ter tanto... Faz muitos anos que eu não uso CorelDRAW, galera. Eu não tenho ideia de como é que tá o CorelDRAW hoje em dia. Mas CorelDRAW era um programa de vetor. Eu não sei se tem muito a ver o que a gente estuda em vetor. CorelDRAW traduziria melhor pro Illustrator, por exemplo, do que pro Photoshop. Então, não sei se tem muito como aplicar as coisas do CorelDRAW em pintura, não. Até deve ter, eu que não tô enxergando, entendeu? Vou pedir desculpa essa aí, que essa aí eu vou ficar devendo. Sula, quanto flow e opacidade você usa nos brushes texturizados? Eu sinto que os meus perdem a textura dependendo disso. Eles perdem textura mesmo. Olha, a forma como meus pincéis está salvo, ele já tem flow e opacidade salvo direto no pincel. Por exemplo, ó, esse aqui tá com 49%. Esse aqui vai estar com 100%. Esse aqui vai estar com 40%. Então, dependendo do pincel, já vem com um setting embutido já. Eu não edito isso por pincel, não. Eu deixo acontecer pela ferramenta mesmo. A forma como a ferramenta tá calibrada. Eu não costumo editar muito isso aí, não. Eu sei que tem um pessoal que mexe bastante nisso na mão, mas eu só tenho os pincéis salvos já com opacidade e com flow corretinho. Não, pera. Esse pincel aqui. Sula, durante o estudo de filme é necessário seguir exatamente o que estamos vendo ou podemos ter um pouco de liberdade para deixar algumas coisas nossas no estudo, como linhas de esboço, por exemplo? Olha, depende da sua finalidade. Se você estiver fazendo um estudo de precisão, não vale a pena. Mas se você estiver fazendo um estudo só consigo capturar o mood da cena, consigo capturar o uso de cor, pode deixar linha, divirta-se. Sabe? Não esqueça que cada estudo que você faz tem uma finalidade. Se pergunta qual é a finalidade do estudo, e aí você vai ficar claro se você pode fazer essas edições ou não. Sabe? Mas no geral, pode sim, sabe? É só nos estudos de precisão mesmo que a gente vai tentar manter a coisa mais próxima possível do que você tá vendo. Gente, a última pergunta foi a da Karmaki, tá? Sula, quanto em média um artista experiente em ilustração consegue ganhar no Brasil? Dá pra viajar fora todo ano? Pagar facul pros pets? Olha, eu acredito que sim. A quanto que você faz com ilustração varia demais, galera. Varia demais mesmo. Eu acho... eu tenho como te passar uma média dos valores que eu conheço, tá? Mas é alguma coisa entre... do pessoal que eu sei, alguma coisa entre 5 mil por mês e 300 mil por mês, já ouvi falar de tudo, tá?
Então depende muito de quem você é, depende dos projetos que você tá pegando, depende do tipo de coisa que você tá vendendo. No final, teve muita gente fazendo muito dinheiro com NFT, por exemplo, sabe? Então isso varia demais mesmo. Eu te digo que fazer um salário de 10 mil por mês é bem acreditável, é bem dentro do que a gente, do que é possível fazer, tá? Isso envolve em trabalhar para empresa, isso envolve em trabalhar para estúdio, talvez, tá? Mas é possível de fazer. Eu faço um pouquinho mais que 10 mil por mês, eu acho que eu tô entre 16 e 20 mil por mês, por aí, sabe? E trabalho com ilustração e com dar aula, sabe? Então, o que eu posso te dar com certeza são os valores que eu faço. Varia um pouco porque é freelancer, né? Mas dá pra ficar por aí. Então, dá pra viver tranquilo, dá pra pagar as contas, dá pra comprar bonequinho, dá pra pagar a faculdade pros pets. Peraí, deixa eu abrir a porta pro gato que ele tá tentando... É isso. Posso passar a próxima? Pode. Sula, como eu poderia resolver o problema de um desenho se parecer com algum que você já fez? Tem alguma dica? Olha, Tipo, seu desenho, eu acho que vai ser repetido. O desenho fica repetido, né? Muda a câmera, faz thumbnail. Thumbnail é bom. Quando a gente começa a fazer muito retratinho, personagem de pé, fica tudo parecido, sabe? Então começa a fazer thumbnail, começa a pensar na cena como um todo, começa a colocar mais objetos, começa a colocar personagem interagindo com objetos. Pra mim faz muito sentido. O jeito que a gente estuda arte, que pra mim dá mais resultado, é você ir aumentando a complexidade do que você tá fazendo aos poucos. Você tá fazendo muito retrato, tá ficando tudo muito igualzinho? Vamos fazer cena, vamos começar. Começa simples. Você tá fazendo personagem de pé? Ótimo. Agora faz o personagem sentado. Agora, sentado com a mesa. Agora, sentado com a mesa que tá perto da janela. Agora, saca? Vai aumentando a complexidade aos poucos, que você vai começar a lidar com todos esses elementos muito melhor e a sua imagem vai parar de ser repetida. E o lance de fazer ele sentado e fazer ele sentado progressivamente mais complexo, presta atenção. Se você tá no consultório de dentista esperando uma consulta, você tá nervoso de um jeito X. Se você tá sentado fazendo um vestibular, você tá nervoso de um jeito Y. Você consegue passar esses dois nervosos diferentes? Você consegue passar a diferença da pessoa sentada fazendo vestibular para uma pessoa sentada em casa, jogada, comendo pipoca e assistindo Netflix? São duas ilustrações completamente diferentes e a gente pode descrever ela como pessoas sentadas. Então, começa a explorar esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa. Começa a contar uma história pra gente. Não é só quero fazer uma imagem bonita. Quanto mais rápido a gente escapar do quero fazer uma imagem bonita, mais variada vai ficar o seu portfólio. Certo? Nós. O que mais? É importante trabalhar o sentido do pincel na pele. Vejo muitas imagens com rostos cobertos por linhas e setas de como o pincel deve caminhar pela pele. Olha, complicado. Eu acho que em algumas disciplinas deve fazer bastante diferença, tá? Mas eu, pessoalmente, não faço isso não, sabe? Eu vou pincelando até ficar bom. Com certeza tem algumas disciplinas em que você é super eficiente, que você... O Sargent, por exemplo, é um cara que conseguiria pintar um rosto com 30 pinceladas. 30 pinceladas contadas, sabe? No notebook, você contar cada pincelada e com 30 ele tem um rosto finalizado. Mas não é a forma como eu trabalho, então eu vou te dizer que para alguns jeitos de pintar até deve importar, mas não é o jeito como eu trabalho. Sula, como você define o brilho da pele no olho sem deixar ela parecendo que está chorando? Ah, nossa, aquele brilhinho aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Aquele brilhinho safado aqui, ó. É só não fazer muito grande. Se você faz muito grande, parece que a pessoa tá com... Ó, se você faz ele muito grande, parece que a pessoa tá com água no olho. Não é a ideia. Faz ele pequenininho. Ó. É só uma umidadezinha mesmo. Eu quero fazer uma sombra safada aqui, pera aí. Isso. Aí a gente vai pegar aqui... Pode passar pra próxima.
Sula, estou tendo dificuldades para lidar com sombras de oclusão, principalmente no rosto, onde procuro mais detalhes nas transições. Enquanto vou renderizando a oclusão, do nada aparece line art perdida e eu estendo demais ela. Existe forma de como lidar com isso ou apenas praticar com mais cuidado? Tenta manter o seu layer de esboço numa opacidade mais baixa. Tem alguns jeitos, tá, de você integrar line art na pintura sem causar tanto choque. Olha só, esse line art que eu tô usando aqui tá com a linha preta bem marcada. Deixa eu trazer ele pra cima. Ó, linha preta bem marcada. Um dos jeitos que eu posso fazer pra aliviar isso aqui, eu vou colocar o modo de camada em linear burn, tá? E vou trocar o tom da pele, o tom da linha, pra um laranja super clarinho. Olha como é que, de repente, a linha começou a integrar na pintura. Ó, fica sutil, mas fica muito bom. E agora pintar por cima dessa linha tá muito mais fácil. Se ficar um pedaço aparecendo, não vai me dar problema. Então esse é um dos jeitos que eu gosto de lidar com line art, sabe? Que ele fica... Eu posso deixar ele em cima do negócio e só tirar ele no final, que ele normalmente não é intrusivo, e se ficar um pedaço aparecendo, não tem problema. E hoje os gatos tão intensos. Tem mais um gato querendo entrar. Eu não sei se eu vou abrir pra gato, mas não. Como começar a estudar essas soluções gráficas de outros artistas? É muito comum os artistas recomendarem estudos, mas nunca sei como/onde começar. Olha, você tem um artista que você curte o trabalho? Você tem um artista que você gosta do resultado? Literalmente bota do lado e tenta copiar. Você sabe essa análise que a gente fez? Que eu tentei fazer um caminho de como que a gente pinta a pele em cima do círculo cromático? Você consegue criar regrinhas de como estão acontecendo as estilizações que você gosta do mesmo jeito? Por exemplo, toda vez que a gente vai fazer uma quina, em vez da quina ser assim, ó, a gente faz a quina um pouquinho mais pontudinha. E isso aqui vai acontecer no line art todo. Como é que o line art vai ficar? Isso é um estilo que você curte? Isso é uma regrinha simples que dá uma diferença grande no line art, saca? Então, à medida que você for fazendo os estudos, tenta dar uma olhada se você encontra essas regrinhas, essas formas de estilizar. Do tipo, esse artista sempre faz a luz do jeito X, ele sempre usa cor do jeito Y, sempre faz o rímel de saturação, né, do jeito H. E a partir do momento que você começar a entender isso como ferramentas, você vai começar a aplicar isso no seu trabalho de forma que ele se integre e você consiga o resultado que você quer. Então, é por isso que a gente faz essa análise. A gente não está copiando só para copiar. A gente está tentando entender como que a pessoa está filtrando a realidade para chegar naquele resultado. Então, se você conseguir criar esses guias, você consegue replicar no seu trabalho depois. Certo? Você tem, inclusive, ideias de como criar suas próprias regrinhas depois. Começa a fazer um pouco mais de sentido. Que tipos de estilização que você está procurando para você colocar no seu trabalho. Tranquilo? Eu acho que com isso fomos, né? Tá na nossa hora. Gente, a live começa às 8, sim. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha feito sentido esse monte de bobagem que eu falei hoje. Você tem alguma recomendação aí pra gente raidar, gente, ou nem? Obrigado pelo sub. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Pra que a gente vai fazer raid? Vamos ver quem tá online. Pera aí. Não, Twitter não. O Twitch me recomenda tu mesma. Ué, pois é. Não tem muita gente online hoje. Vocês têm alguém pra recomendar, galera? Marigota de aniversário. Marijota de aniversário? Pode ser, vamos lá. Vamos lá dar uma visitada no pessoal. Então, gente, beijo pra vocês. Boa noite. E até semana que vem. Tá bom? Beijão, boa noite.